Em 10 dias, Lava Jato recupera quase R$1 bilhão aos cofres públicos, segundo o Ministério Público Federal. E você vai ver também. Após decisão do ministro Celso de Mello de restabelecer eleições suplementares no Amazonas, diretores do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral se reúnem para fazer últimos ajustes para as eleições do dia 6 de agosto. Ministro Gilmar Mendes nega liberdade a Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Superior Tribunal de Justiça decide que Prefeitura de São Paulo pode usar recursos de multas de trânsito para pagar salários de funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participa de terceiro encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais e ressalta a legitimidade das instituições do Poder Judiciário. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Os diretores gerais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas se reuniram na sede do TSE em Brasília para tratar da eleição direta para a escolha do novo governador do estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu manter a eleição direta para a escolha do novo governador do Amazonas. O diretor-geral do TRE amazonense, Messias Andrade, veio ao TSE para definir os detalhes do pleito. Porque até então nós tínhamos sobreestado todos os trabalhos, aguardando uma decisão. Não tínhamos cancelado, porque a logística para essa eleição é muito complexa. Então, nós precisávamos manter a data de 6 de agosto por conta do custo elevado que iria ter a eleição. A nova eleição foi determinada após a cassação dos mandatos do ex-governador José Mello e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. Mais um recurso apresentado em maio foi deferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a suspensão da eleição direta por meio de liminar. Com a última decisão do STF, a eleição direta para a escolha do novo governador do Amazonas será realizada no dia 6 de agosto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o município de São Paulo vai poder usar recursos de multas para pagar funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego. A determinação do STJ vale até que seja tomada uma decisão definitiva em relação ao pedido do Ministério Público de suspensão do pagamento. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, considerou que o tema é sensível por envolver recursos públicos. Para ela, é inviável a interferência do Poder Judiciário por meio de decisões que afetem o planejamento orçamentário da Prefeitura antes de uma decisão definitiva do caso. De acordo com a ministra, o indeferimento da medida implicaria no remanejamento de 713 milhões de reais do Tesouro Municipal de outras áreas para o pagamento dos funcionários e poderia inviabilizar as atividades desenvolvidas pelo órgão, tais como organização, segurança e educação do trânsito na cidade. O Ministério Público Federal se posicionou contra a medida provisória que institui o acordo de leniência no sistema financeiro. A alegação de que a medida, que na prática amplia os poderes do Banco Central para investigar os bancos, pode prejudicar o trabalho de investigação da Lava Jato. A medida provisória desagradou o grupo de trabalho Leniência e Colaboração Premiada do Ministério Público Federal. Os procuradores criticam a urgência da edição da medida e apontam inconstitucionalidades em vários pontos da norma. Para o MPF, é necessário que se respeite todas as etapas do processo legislativo, uma vez que o aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização do sistema financeiro nacional requer um debate técnico, transparente e de acordo em torno da proposta. A MP será analisada em uma comissão mista no Congresso Nacional. Para o MPF, a medida desvirtua a finalidade da leniência, uma prerrogativa do Ministério Público Federal. O modelo ideal defendido pelos procuradores e amparado pela Constituição Federal é adotar a cooperação entre o MPF, o Bacen e a Comissão de Valores Mobiliários, a fim de garantir que práticas delituosas sejam descobertas a tempo.
Os membros do Ministério Público alegam que a edição da MP coincide indevidamente com avanços investigativos da Operação Lava Jato e destacam a necessidade de preservação da integridade do sistema jurídico em vigor, para que supostas deficiências técnicas não ocorram. O MPF alerta que, no momento atual, essas mudanças podem colocar sob suspeita a atuação dos órgãos estatais em todas as esferas. Em nota, o Banco Central informou que tem tratado os aspectos técnicos e jurídicos relativos à medida provisória e reafirma o comprometimento com a análise dos argumentos para a construção de uma proposta que preserve os avanços no tema. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão preventiva de ex-assessor do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Repórter Ana Paula Ergang com os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Luiz Carlos Bezerra é apontado pelo Ministério Público como o operador financeiro do grupo criminoso do qual Sérgio Cabral é acusado de fazer parte. A defesa alega que ele está preso há mais de 140 dias e pede a revogação da prisão ou a concessão de medidas cautelares. Em liminar, o ministro Gilmar Mendes negou os pedidos. Ele explicou que a concessão de liminar em habeas corpus só ocorre em casos excepcionais e que as alegações da defesa vão ser analisadas mais profundamente no julgamento de mérito. William. Obrigado, Ana Paula. O Ministério Público Federal divulgou nota em que afirma que em apenas 10 dias, 2 empresas investigadas na Operação Lava Jato e o empresário Marcelo Odebrecht devolveram quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Os valores foram restituídos entre os dias 26 de junho e 6 de julho. A restituição faz parte dos acordos de leniência e de colaboração feitos entre a Força-Tarefa da Operação Lava Jato e os investigados. As empresas e Marcelo Odebrecht foram acusados de envolvimento no esquema de corrupção descoberto na Petrobras para direcionamento de licitações e pagamento de propina para servidores e agentes políticos. Nos acordos de leniência e de colaboração, as empresas e as pessoas envolvidas assumem a participação em um determinado crime e se comprometem a colaborar com as investigações, além de pagar multas em troca de redução de punições. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participa do 3º encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais e ressalta a legitimidade das instituições do Poder Judiciário. A gente volta já já. Em Minas Gerais acontece o 3º encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participou do evento e destacou a legitimidade das instituições do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais cedia até 8 de julho o 3º encontro do COJUD, Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais. O encontro busca incentivar a integração entre as ouvidorias judiciais e contribuir para a construção de um trabalho cada vez mais transparente, ético e responsável. O presidente da entidade, desembargador Altair Lemos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca a importância do encontro para o fortalecimento das ouvidorias. Na verdade, nós criamos o Colégio de Ouvidores Judiciais justamente para podermos fazer essa troca de experiências e elevar cada vez mais as ouvidorias judiciais. Essa 3ª edição do encontro está acontecendo aqui no Salão Nobre do Palácio da Justiça, na capital mineira, e tem como tema central Poder Judiciário e Sociedade Democrática, o papel das ouvidorias judiciais. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, proferiu uma palestra magna no 2º dia do encontro sobre o papel das ouvidorias. A ministra destacou o compromisso de tornar as informações sobre o Poder Judiciário cada vez mais acessíveis ao cidadão. A nós que somos servidores públicos, servidores do povo, nós temos o dever de nos comunicar, de atendermos esta demanda social, de saber o que estamos decidindo e como estamos decidindo. O desembargador Moacir Lobato, vice-presidente do Colégio Nacional de Ouvidores e ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destacou o papel do Tribunal Mineiro na missão de atender ao povo e de buscar o constante aprimoramento do judiciário. Temos uma estrutura razoável, há um número muito grande de demandas e se nós tivermos, por exemplo, dados consolidados de 2016, veremos que a ouvidoria recebeu e respondeu
quase 10 mil expedientes nesse período, o que dá uma média diária absolutamente considerável. Mas esse é sempre um processo em construção, como a própria ministra se referiu. Portanto, nós não estamos e nem poderemos estar satisfeitos com o trabalho, a não ser no sentido de reconhecer que etapas vêm sendo cumpridas. No primeiro dia de encontro foi lançado o livro Ouvidorias de Justiça e Lei de Acesso à Informação, que reúne artigos de especialistas sobre o tema. Amanhã, sábado, o último dia do evento, haverá a eleição da nova diretoria da entidade e será escolhida a sede do encontro de 2018. Mais de 100 mil brasileiros são considerados moradores de rua, 2.500 só no Distrito Federal. Além de não terem um lar, a maioria dessas pessoas não tem sequer uma carteira de identidade. Trabalhos como o da Defensoria Pública tentam resgatar um pouco da dignidade da população em situação de rua. Há 4 anos, Manuel veio para Brasília tentar uma vida melhor. Sem documentos e um lugar para morar, ele buscou ajuda na Defensoria Pública. Difícil, né? Que tava para baixão psicológico, essa coisa toda, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEA, com base em dados de 2015, existem no Brasil mais de 100 mil pessoas vivendo como Manuel, pelas ruas do país. É uma visão da plástica social de negar, não reconhecer a existência e não reconhecer o problema social posto. Mostra o esgarçamento e a crise que vive a sociedade atual. Para resgatar pessoas em situação de rua e garantir a elas direitos básicos previstos na Constituição, como saúde e moradia. Em Brasília, a Defensoria Pública realiza todo mês na rodoviária do Plano Piloto uma ação solidária. Essa iniciativa vem sendo realizada na rodoviária toda primeira quinta de cada mês, porque o trânsito dessa população é muito grande aqui, e a gente também realiza no final do mês uma itinerância, ou seja, em cada cidade satélite a Defensoria também vai até essa população e faz esse atendimento jurídico e psicossocial. Se tiver questão de documentação, a gente verifica questão de voucher para tirar um RG, certidão de nascimento de forma gratuita. Se a pessoa tiver interesse em acolhimento pelas instituições existentes no GDF, a gente faz esse encaminhamento e já tem esse acolhimento por parte das instituições. E também alguma questão jurídica que esteja pendente, também a gente busca resolver. Manuel saiu animado do atendimento. Eu estou precisando, tudo que vier é bem-vindo. Ele vai receber ajuda para tirar documentos de identificação e vai ser encaminhado para um abrigo. Tenho assistente social, psiquiatra, ou clínico, psicólogo, terapeuta ocupacional, a equipe de enfermagem, né? E aí ele é assistido em atendimentos individuais e atendimentos em grupos. As demandas que ele for apresentando, a equipe vai articulando, seja uma demanda social, seja uma demanda de saúde. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou um recurso do Sindicato dos Engenheiros do Estado. O sindicato pediu a suspensão de artigos da chamada Lei Kiss. Essa norma estabelece regras de segurança, prevenção e proteção contra incêndios. No pedido, a entidade requer que seja liminarmente determinada a suspensão dos alvarás emitidos nos processos de certificação de licenciamento do Corpo de Bombeiros e planos simplificados de proteção contra incêndio, cujas informações são fornecidas por pessoas leigas ou, alternativamente, que sua convalidação seja condicionada à apresentação de responsável técnico devidamente habilitado no Conselho de Fiscalização. Em março deste ano, o desembargador Francisco José Mech já havia negado o pedido liminar de suspensão dos dispositivos e o sindicato entrou com recurso contra a decisão, que foi julgado no último dia 26 de junho. O desembargador Francisco José Mech, relator do caso, afirmou que não é caso de concessão de liminar, pois as medidas de segurança contra incêndio continuam sendo exigidas, sendo atribuída maior responsabilidade aos proprietários ou responsáveis pelo uso das edificações. Também destacou que os argumentos trazidos pelo sindicato não foram capazes de alterar o entendimento sobre a matéria. Para o magistrado, a legislação não retirou do engenheiro atribuições que competem à sua profissão e nem extrapolou a competência constitucional do Corpo de Bombeiros. O mérito da ação direta de inconstitucionalidade ainda deverá ser julgado pelos demais desembargadores integrantes do órgão especial. TSE vai implementar sistema de auditoria interna nos tribunais regionais eleitorais.
Como todo órgão público, o Tribunal Superior Eleitoral tem que informar como foi gasto o orçamento destinado à Justiça Eleitoral. Para dar mais agilidade ao processo, o TSE implementou o sistema Audite-se. Assim, todo o processo é informatizado. Nós temos os processos auditáveis que existem na estrutura do tribunal, em todas as áreas, e esse sistema vai ser utilizado para isso, para otimizar o processo, para registrar a auditoria, todas as fases da auditoria. Então, todas as ocorrências da auditoria vão ser realizadas dentro do sistema. A próxima etapa é implementar o mesmo sistema em todos os tribunais regionais eleitorais. Durante 2 dias, servidores dos regionais participaram de um workshop para aprender a usar o Audite-se. Nós estamos no momento onde nós estamos realizando auditorias integradas. Então, esse sistema vai nos ajudar para a gente estar junto aí. Então, o TSE vai auditar lá o regional, nós auditamos o TSE e aí essas informações são consolidadas e o resultado vai ser consolidado em toda a Justiça Eleitoral. A Justiça Federal extinguiu a ação penal em que o ex-deputado federal Pimenta da Veiga era réu por lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo recebimento de R$300 mil em repasses feitos em 2003 por agências de publicidade vinculadas a condenados na ação penal 470. O tribunal decidiu pelo arquivamento por falta de provas. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, o que foi destaque no primeiro semestre de 2017 no Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta em instantes. Processo envolvendo a morte de trabalhador vítima de um raio, rescisão indireta de contrato de trabalho e a negativa de reajuste salarial a empregados da companhia urbanizadora Nova Cap foram alguns dos casos julgados pelos ministros do TST no primeiro semestre de 2017. Acompanhe na reportagem. O Tribunal Superior do Trabalho iniciou 2017 com um acervo de mais de 240 mil processos em tramitação. E de janeiro a maio, cerca de 103 mil foram recebidos e quase 111 mil processos foram julgados. Em um caso que chegou à seção 1 de dissídios individuais do TST, os ministros absolveram uma usina de Alagoas do pagamento de indenização por danos morais à família de um trabalhador rural que morreu ao ser atingido por um raio. Após uma longa discussão, os ministros entenderam por maioria de votos que não se pode responsabilizar o empregador pelo acidente. Se, por um lado, entendem que houve responsabilidade subjetiva, porque teria que ter adotado determinadas medidas, contra o caso fortuito é praticamente impossível você adotar medidas. Você pode interromper a atividade e o raio cair enquanto ele está lá em determinado local, esperando para retomar a atividade. Já a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo que envolveu a dispensa por conta de irregularidades na contratação de um empregado público aprovado em concurso no município de Cariús, no Ceará. Por maioria de votos, os ministros entenderam que, por não se tratar de servidor público estável, conforme previsto na Constituição Federal, o contrato de trabalho foi restabelecido, sem reconhecer estabilidade. Por isso, a administração pode dispensar o empregado, desde que observado o devido processo administrativo legal, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. E a seção de dissídios coletivos da Corte Superior Trabalhista usou como base a Lei de Responsabilidade Fiscal e levantou entre os ministros a discussão sobre a concessão de aumentos nos salários durante períodos de crise financeira. O caso foi sobre um recurso apresentado pelos empregados da Nova Cap, que reivindicaram reajuste salarial em relação à data base de 2015. O governo do Distrito Federal não concedeu o reajuste e, em defesa, alegou que o aumento de gastos poderia comprometer os limites de despesa. Os ministros da SDC entenderam que o caso em análise não se enquadra nas exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A mais abalizada doutrina nos ensina o seguinte sobre a natureza de sentença normativa. Aspas. Note-se que a atribuição constitucional deferida ao Poder Judiciário de fixar no âmbito das relações laborais regras jurídicas
como ocorre nos processos de dissídios coletivos e respectivas sentenças normativas, não se confunde com a clássica atuação jurisdicional. A primeira turma do TST julgou um caso em que uma supervisora de vendas pediu na Justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho porque um dos sócios da empresa fumava maconha durante as reuniões com os empregados. Os ministros aceitaram o pedido da trabalhadora e ainda condenaram a empresa ao pagamento de R$3 mil de indenização por dano moral. O entendimento foi de que o uso de entorpecentes pelo empregador é considerado falta grave. O uso de entorpecentes no ambiente de trabalho por um dos sócios, ostensivamente, conforme diz o tribunal, conforme se verifica dos fatos, no meu modo de ver, não há necessidade de verificar algum vício de consentimento no pedido de demissão feito pela empregada, mas sim seu direito de considerar rescindido o pacto laboral, dentre outras hipóteses, quando o empregador não cumpria as obrigações do contrato de trabalho, o artigo 483D, e foi o que aconteceu. O fato de ela ter se afastado com o pedido de demissão, se havendo uma falta grave, penso eu que isso é uma caracterização da falta grave do empregador. Primeiro, o artigo 157 da CLT, que determina que deve haver implantação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro, e dos próprios artigos 13, 14 e 15 da Convenção 155 da OIT. E na quarta turma, os ministros mantiveram a condenação de uma autarquia federal a pagar R$30 mil de indenização a uma trabalhadora transexual. Ela era impedida de ser chamada pelo nome social e ainda de usar o banheiro feminino da empresa. Na Justiça, a empregada alegou que o gerente se recusou a participar de uma reunião devido à presença dela. Por causa de todos os transtornos, pediu demissão. Já a autarquia afirmou que criou um banheiro unissex para acabar com as reclamações de outras empregadas e que tratava a trabalhadora de acordo com os documentos que ela assinou nos termos do emprego público. Para os ministros, o valor da indenização estabelecido pelo TRT da 9ª região era proporcional ao dano sofrido. A culpa do empregador fica refletida na ausência de uma orientação efetiva aos seus funcionários em relação à presença de um transexual no ambiente de trabalho e ao tratamento dispensado à reclamante. Nesse sentido, a criação de um banheiro unissex, que até então não existia nas dependências do local de trabalho, contribuiu ainda mais para a discriminação direcionada à autora. E, por fim, as advertências feitas à reclamante para que não exigisse que a tratassem pelo seu nome social. O Tribunal de Justiça da Paraíba está avançando no cumprimento da meta 8 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a criação e o aperfeiçoamento de políticas de combate à violência doméstica. Uma política própria e efetiva no combate à violência doméstica e familiar vem sendo desenvolvida na esfera do Judiciário paraibano e já conta com ações de caráter contínuo e permanente. A Meta 8, que é a grande novidade deste ano, conta com ações de fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, uma das prioridades da atual gestão do CNJ. O TJ da Paraíba tem dado total apoio à Meta 8 do CNJ, que envolve o trato com a violência doméstica e familiar. Isso é um tema muito importante, que a ministra Carmen Lúcia se preocupa muito. E nós também temos tido essa preocupação. No âmbito do Poder Judiciário, os trabalhos são coordenados pela juíza titular do Juizado da Violência Doméstica da comarca de Campina Grande. Nós estamos fazendo um levantamento junto a todas as comarcas do estado, que tem atuação na parte de violência doméstica, sobre o que é que existe em cada localidade no que se refere a esse enfrentamento. A magistrada lembrou ainda que, recentemente, a presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, defendeu a utilização das técnicas da justiça restaurativa na recomposição das famílias que vivem o drama da violência doméstica em seu dia a dia. Essa é a primeira experiência aqui na Paraíba em relação ao trabalho com o agressor, porque até então nós estávamos trabalhando exclusivamente com a mulher vítima de violência doméstica, mas a gente nunca perdeu de vista de que o agressor também precisa desse acompanhamento, precisa de um tratamento muitas vezes. O vice-presidente do TJPB e gestor da Meta 8, desembargador João Benedito, ressaltou a importância do esforço conjunto para julgamento das causas relacionadas à Lei Maria da Penha,
bem como a necessidade do incentivo das práticas de justiça restaurativa nas ações decorrentes da Meta 8. O que precisamos é exatamente estruturar as unidades judiciárias que trabalham com essa violência doméstica familiar contra a mulher, para ouvir tanto os agressores quanto as ofendidas e também dar um apoio aos familiares. Música eletrônica, MPB e ritmos regionais. É o Cachimbó que vai estar no refrão neste fim de semana. O trio brasiliense é composto por voz, teclado e guitarra. Já lançou um disco com 4 músicas, fácil de ser achado no YouTube. Agora prepara o primeiro álbum completo, com composições próprias. O refrão é domingo, às 9h30 da noite. E de tanta mala pra fazer, porque eu nunca cantei mais do que agora. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue aqui na TV Justiça.